E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Desculpa aí a demora, tá? Eu acabei ficando um pouquinho relaxado, dispensado um pouquinho dos vídeos nesses dias, é por isso que eu tinha dado uma pausa aí no vídeo aí pra vocês. Vou falar um pouquinho aí no vídeo de hoje sobre a experiência que eu tô tendo de, digamos que se permitir. Por que eu falo de se permitir? Se tiver o barulhinho aqui da calopsita aí no áudio, tá, gente? É porque tem uma calopsita aqui na área de serviço aqui de casa. Tem um parceiro aqui de casa aqui que fica o tempo inteiro aqui na área de serviço. Então ele fica fazendo esse barulhinho, mas não esquenta não, tá? Eu tô com esse microfone aqui a lapela, então acho que o áudio deva ficar um pouco mais nítido aí para vocês. Voltando aí a se permitir, por enquanto, né, agora é novidade aí para vocês. Por enquanto eu fiquei assim, digamos que de férias, por enquanto permanente da CLT, né? Então eu trabalhava numa instituição, então longo tempo de casa, então eu acabei decidindo fazer a demissão, a chamada de demissão indireta, né? Porque a empresa não negocia, né? Então a gente acaba tendo que entrar em demissão indireta. Enfim, né? Então a instituição estava, né, deixando a desejar com algumas situações. Então, por enquanto, né, eu estou de férias permanente da CLT, né? Até depois assim tiver em busca de novos aí projetos, né? Então, por enquanto a gente fica aí disponível. Quando eu falo de se permitir, eu fiz isso assim, né, da noite para o dia? Não, eu me programei para isso, né? Lembra que eu falo tanto aí para vocês em relação à nossa chamada reserva de emergência? Pois é, a reserva de emergência, né, ela te dá uma segurança maior de você se permitir, né, a, a, a mudar de emprego, né? Uma instituição que você, né, no emprego que você não estiver gostando muito, né, que você não se adequa, ou que você fica aguentando aquele chefe chato. Então, você acaba, por você se preparar financeiramente, então você se permite de sair. Então, quando a gente fala até então de na questão financeira, é o que mais pesa quando a gente pensa em mudar de emprego, ou pensa por enquanto tirar umas férias, digamos que sem vencimento. Então você se permite quando você se planeja financeiramente. Isso é muito interessante, né? A gente sempre pensar dessa forma, né? Então, nessa empresa eu tinha uma longa data, né? Muito tempo de casa. Então eu decidi sair porque simplesmente, né? é, eu me permiti, né? De sair dela porque não estava mais sendo muito convidativo você continuar nessa instituição. Ah, porque os chefes eram chatos? Não, é porque tudo tem um determinado ciclo na nossa vida. Então esse ciclo na minha vida nesse momento, né? Eu decidi mudar. Mas financeiramente falando, eu me planejei para isso. Por isso que é sempre interessante a gente pensar, né, o que a segurança que você pode ter depois quando você fica um determinado tempo aí um pouco afastado aí do mercado de trabalho, tá? Então é importante sempre a gente lembrar que tudo na questão, principalmente financeira, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer, pensar, né, e agir dessa forma. Então, por enquanto, eu vou estar trabalhando, né? Muita gente, às vezes, tá, gente? O pessoal fica pensando, tipo assim, então
você vai trabalhar com YouTube. Não, YouTube, na realidade, isso é só uma distração, uma forma também de você mostrar um pouco da sua vida, do seu dia a dia, como algumas ações, né? Alguns hábitos, principalmente financeiro, a gente lembra sempre a parte financeira, né? Como funcionou, está funcionando para mim, pode também funcionar para vocês, né? Quem me acompanha aí no canal, quem está chegando agora, caindo de paraquedas no canal, se inscreve, dá o seu like, dá sugestão também de vídeo, tá? Então, é bem interessante a gente pensar dessa forma. Então, Juscelio, então você vai ficar totalmente parado agora? Não, tá, gente? A gente não para. Lembra que eu tinha falado para vocês que eu tinha, além do meu trabalho de CLT, eu também fazia renda extra? Pois é, tá, gente? Minha renda extra eu continuo fazendo. Vida continua, vida não para, né? Então, continuo fazendo aí minhas entregas de delivery, né? Então, as entregas de delivery que antes, engraçado, né? Se você for parar para pensar, antes ele era só minha entrega de delivery, ele era só como se fosse uma renda extra, uma distração, e hoje praticamente agora ela virou como se fosse uma renda principal, né? Porque minha renda principal era a CLT, né? Era o meu trabalho lá como trabalhando ali na instituição. Então, acabei que saindo essa renda principal, deixou de ser minha renda principal. Agora minha renda principal ele ficou sendo aqui, né, a renda das entregas de delivery, tá? Então, é minha renda, por enquanto, principal que eu tenho, que ela paga a maioria das minhas contas, porque toda semana ele cai um valor na conta, né? O valor aí toda semana cai um dinheirinho na conta. Então, esse dinheirinho aí ele é bem-vindo, tá? Que salva bastante. Ser sincero a vocês que salva muito. E eu também tenho também o dinheiro dos investimentos que eu tenho. Então esse dinheiro dos investimentos cai também todo mês na conta. Então é um dinheirinho também ali que ajuda. Deixa eu pegar um negócio aqui embaixo. Ajuda também bastante, tá? A pagar inclusive minhas contas, as contas fixas, né? Que eu tenho aqui de casa. Então já ajuda bastante. Então o que era de renda extra virou agora renda principal, né? O que eu tenho, digamos que de renda de investimento, que cai na minha conta todos os meses, lá dos investimentos. Então, é um dinheiro que, querendo ou não, é uma renda passiva, né? A renda passiva é aquela que você ganha, ela cai todos os meses na sua conta, sem você fazer esforço nenhum para você ter ele, para você trabalhar para você ter ele. Então essa é uma renda passiva, que é a renda passiva de investimento. A renda ativa que eu tenho é a renda que eu sou ativamente, né? Eu tenho que ir lá, tenho que fazer entrega, ou eu tinha que trabalhar lá na CLT. Então essa é a renda ativa, né? Que você vai estar lá indo trabalhar, né? Você tem que se movimentar aí para você ganhar o dinheiro. A renda passiva é a renda que eu tenho ali dos investimentos que cai ali todos os meses na minha conta. Eu acho, tá, gente, se eu não me falha a memória, parece que nesse mês, agora mês de fevereiro, ia cair, já caiu acho que 600 e poucos reais, falta cair 130 e pouco. É 700 e poucos reais mais ou menos que vai cair na minha conta ainda, até o término final do mês, tá? Agora de fevereiro. Então, é um dinheiro que cai na minha conta, somando também com o dinheiro do delivery. Então, ajuda bastante. Então, quando você estiver planejando, né, de você
mudar de emprego, né? Faça isso com consciência, né? Então, é mais interessante você fazer isso com consciência. Porque quando você faz as coisas conscientemente, você está se planejando também. É uma forma de planejamento, tá? O que é interessante você sempre fazer, principalmente, é você ter a sua reserva, tá? Às vezes tem gente que pega como reserva, que não é reserva, tá, gente? Quando o pessoal ele entra no chamado seguro, né? Entra no seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele é momentâneo, ele é momentaneamente ali, você vai ter um determinado valor que você vai estar recebendo durante 5, 6 meses, dependendo do emprego, né? Então você tem ali aquele seguro, que o nome já diz, né? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego, ele é como se fosse uma espécie de reserva que você tem, né? Porque é um dinheiro que fica reservado lá durante que você está na CLT, é um dinheiro que está sendo lá depositado, né? Pela empresa lá, que quando você sai, né? Você sai de forma específica lá da empresa, você recebe lá a sua chave de acesso, lá pela Caixa, FGTS, e você tem ali o seu seguro-desemprego, né? Aí imagine se você, além de você ter o seguro-desemprego, você tem sua reserva de emergência, né? Então olha como é interessante. Além de você ter sua reserva de emergência, seguro-desemprego, se você tiver um dinheiro já investido, que você esteja recebendo uma renda passiva, olha que maravilha, né? Porque o seguro-desemprego, por enquanto, ele vai acabar, né? Depois chegar seus 5, 6, 7 meses aí, ele vai acabar. Então, se você tem uma renda passiva, né, com seus investimentos, você é finito, você continua recebendo todos os meses, dependendo do montante que você tem lá investido, que você recebe todos os meses, né? 700, 1.000, 1.200, estou falando os valores mínimos aí, dependendo do montante que você já tem investido. Agora, se você já tem, se você continua trabalhando assim de forma, digamos, fazendo renda extra, então você tem mais uma renda extra ainda para complementar. Então você não passa perrengue, né? Então você fica bem tranquilo, você tira umas férias específicas para você, né? Então você procura, né, um emprego com mais calma, sem correria, você não fica naquele desespero, você não tem que mudar totalmente a sua rotina, tá? Minha rotina continua a mesma, tá? A única diferença, né, que eu tô mais livre agora, eu não tenho mais aquela obrigação por enquanto assim de ir toda manhã, toda noite, chegar muito tarde em casa, né, de ir para a instituição em outra cidade, pegar trânsito, aquela coisa toda, tá? Então, né? Então essa é a minha pequena experiência que eu estou tendo aqui, né? Agora, por enquanto, estando disponível aí, né? Mas disponível durante o dia, né? E continua trabalhando e sem fazer, né, muitos esforços, tá desesperado, porque a gente acaba, né? Interessante a gente se planejar para isso, tá bom? Então esse foi um pequeno vídeo falando um pouquinho aí da minha experiência, tá? Gravando aqui agora na cozinha, tá? Tava aqui na cozinha falando com vocês, até lavando aqui, lavando as coisas aqui rapidinho. Já acordei de manhã, já dei uma faxina aqui rápida na casa, né? Para ficar, não adianta, tá, gente? Você tem que ter tudo organizado, né? Tudo você tem que ter organizado aí na sua vida, tá? Sinônimo de investimento também, tá, gente? É você se planeje, você acaba sendo mais organizado dentro de casa também, deixar tudo limpo, tudo organizado, porque isso repercute tudo de uma forma geral na sua vida, tá? A organização também, ela vem de mentalidade, vem também de ações do dia a dia que você começa a colocar na sua vida, tá? Então, esse foi o vídeo, tá? Se inscreve aí no canal, né? Deixa o seu like, coloca aí sugestão de vídeo também, tá? Espero mensagem aí de vocês, mais sugestão de vídeo, tá? Falar um pouquinho também da história daqui dessa casa aqui, do investimento que eu fiz aqui nesse apartamento,
a compra que eu fiz nesse apartamento. Qualquer coisa no próximo vídeo eu faço um tour rápido aqui do apartamento, tá? O quanto é interessante você também correr atrás de você ter a sua casa própria, tá? Eu não sou aquela pessoa que é contra a casa própria, eu sou a favor da casa própria. Então depois no próximo vídeo eu coloco um vídeo assim rápido falando um pouquinho da minha experiência de ter a casa própria, tá bom? Então deixa aí o seu like, tá? Se inscreva aí no canal, compartilha esse vídeo, tá? E até a próxima. Beijo, fica com Deus.